Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Amigo. E a Rádio Bandeirantes, pode baixar o som de fundo, que eu não gosto de comentar com música. Senão eu seria maestro, não seria comentarista de televisão. Bom, é o seguinte, hoje os olhos do país vão estar voltados para as decisões do Supremo, né? Onde deve se confirmar a prisão do André do Rep, a cassação aí do habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio, que foi legal, tira o som de fundo, que foi legal, mas foi uma excrescência em termos daquilo que aquele considera justo. Não é justo soltar um traficante desse tamanho, não é possível soltar um traficante com a importância do André do Rep nessa cadeia criminosa, não só no Brasil, mas internacional. Essa história que ele saiu do Brasil por Maringá, primeiro, não é verdade. Não tem indícios disso, eu apurei que não há indícios disso. Ele pegou um jato, isso foi publicado inclusive em rede social, que o Garrafa já me falou. Eu sei em que rede social foi publicado e sei de onde ele deve ter saído. Só não vou dizer, porque acho que não saiu em lugar nenhum. Eu também não vou atrapalhar a investigação para a tentativa de prisão desse criminoso, mas ele não saiu de Maringá. Tem uma foto dele pegando um jato, como o Garrafa me falou, está em rede social isso aí, imagens dele no jato. Já foi identificado o aeroporto de onde ele saiu, mas não é Maringá. Não é Maringá. É no Paraná, mas não é em Maringá. Ele saiu mesmo pelo estado do Paraná, não sei se ele saiu do país ou foi para algum lugar. Óbvio que ele deve ter saído do país, né? O que queria fazer dentro do Brasil. Polícia opera com a possibilidade dele estar em algum estado brasileiro, não sei. Acho difícil. Nada é impossível, mas acho difícil. Só sei que a história de que ele teria saído pela cidade de Canção não é verdade. Não saiu de Maringá, mas saiu de uma cidade do Paraná para não sei onde. O fato é que ele não devia ter saído da cadeia, né? Ele não devia ter saído da cadeia. E a postagem de fotos desse cara em rede social já é outra afronta à justiça brasileira. Eu espero que o Supremo entenda isso. É uma afronta mesmo. E que revise, como disse o Moro, já foi. O cara deu no pé, já saiu da cadeia, ao invés de ficar procurando os culpados, se bem que eu acho que cabia uma investigação sobre esse caso. Por que só o brasileiro comum é exposto à investigação e não quem toma decisões importantes, uma soltura de um criminoso desse, não é sujeito a investigações? Porque é Supremo? Supremo é Deus, na minha concepção. Então, o próprio Supremo tem decisão dividida. O presidente do Supremo decidiu contra um integrante do colegiado. O Fux decidiu contra o Marco Aurélio. Significa que há divisão dessas decisões dentro do Supremo. Eles devem tentar manter aí a lei, a ordem e a importância do Supremo com uma decisão salomônica, talvez até uma decisão dividida, mas que prevaleça a cassação e a tentativa de recaptura do André do Rep, cassação do HC, do habeas corpus, aquilo que deu liberdade para o André do Rep. Se bem que vai entender o que vai acontecer dentro do Supremo. Ninguém entende mais nada. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. O Datena, o que você é a favor? Eu sou a favor de que a lei seja cumprida desde que a lei não fira os interesses do povo brasileiro. Essa história de que o direito não pode andar ao lado do povo e que qualquer decisão que não ande em cima da lei
mesmo que ela seja contra o bom senso, e soltar um preso perigoso como esse, eu já perguntei 10 vezes, eu perguntaria de novo ao ministro que deu o HC 2 vezes para esse cara. Qual é a contribuição que ele deu à sociedade brasileira soltando um dos criminosos mais perigosos do Brasil? Qual é a contribuição que ele deu? A exceção de outros presos famosos aí do PCC, qual foi outro preso que ele soltou que foi um pé de chinelo? Pé de chinelo fica lá morrendo na cadeia, o bandidinho fica lá mofando na cadeia porque não tem nem acesso a advogados que cobram milhões para conseguir um relaxamento de prisão como esse, uma decisão importante como essa. O pé de chinelo está na cadeia, deve estar até me ouvindo, assim, pô, eu estou aqui faz 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos, 10 anos, sem que revisem a minha pena, eu estou aqui. Por quê? O próprio Dr. Lincoln Gaquia diz que 60% dos presos de São Paulo, que é a maior população carcerária do Brasil, 60%, se fosse baseado no André do Rep, dessa decisão do André do Rep, da qual o ministro se utilizou algumas vezes para soltar parceiro dele, para soltar outros bandidos perigosos, beneficiar pelo menos um político que nem o Aécio, não em cima dessa decisão, mas por uma decisão particular dele, que ele entendia que o Aécio não tinha cometido crime quando ele meteu a mão naqueles 2 milhões e disse que era um empréstimo para comprar uma casa para a mãezinha dele, e o ministro acreditou e achou que não só não devia ser preso o Aécio, como deveria ser devolvido o mandato dele, porque olha, isso aí é uma decisão do povo, foi o povo quem colocou ele lá no Congresso. Sim, ministro, concordo com o senhor nesse aspecto, mas a partir do momento que o cara trai o povo, ele deve perder o direito de representar o povo e ser preso por causa disso. Nada disso aconteceu, tá aí o Aécio cada vez melhor na política nacional. O Renan Calheiros tem 12 processos lá no Senado brasileiro e vai procurar entre os parlamentares quantos processos esses caras têm que não estão resolvidos. E que aí é o cerne da questão, porque muita gente vota a favor desse relaxamento de leis para que quem está fazendo a lei não vá para a cadeia. Ou para que um parceiro do cara que está fazendo a lei, senador ou deputado, não vá para a cadeia. Isso me parece uma coisa lógica. Então, soltam traficantes, soltam bandidos de alta periculosidade, porque a lei assim o permite. Diz o Marco Aurélio que ele age em cima da lei, que ele é um guardião de leis. No fundo ele está certo, ele tem que agir em cima da lei mesmo. Mas por que o ministro Fux decidiu contrário à posição dele? Porque a lei é interpretativa. E eu pergunto mais uma vez, o que é que beneficiou o Estado brasileiro soltar um bandido, traficante internacional que mata direta ou indiretamente milhares de pessoas ao redor do mundo? Tanto que hoje tem o seu nome inserido na Interpol, que ele é aliado da máfia italiana e que, por consequência, espalha a droga lá pelo continente europeu e fora outros lugares aí, que eu sei lá onde mais esse cara anda metendo droga. Foto postada em rede social do cara fugindo do Brasil é gozar na nossa cara, né? É tirar um sarro na cara da justiça, é tirar um sarro na cara do povo brasileiro. Então os olhos do Brasil vão estar voltados para o Supremo, se bem que você sabe que para o povo brasileiro isso está interessando cada vez menos, porque quando acontece com frequência, as pessoas passam a acreditar, como eu, que dificilmente a coisa tem jeito. Você começa a perder a esperança. Quando eu ouço o ex-juiz e ex-ministro Moro me dizer aqui que pensa em sair do Brasil mesmo, que isso é uma decisão dele, mas talvez ele saia do Brasil, que não pensa em ser candidato a presidente da República, coisa nenhuma. Quando eu ouço o Dr. Lincoln Gaquia, que é o sujeito mais ameaçado pelo PCC, admitir a possibilidade de ir embora do Brasil, quando eu ouço essas autoridades que combatem diretamente o crime organizado, a corrupção organizada,
a deslavada falta de vergonha na cara de alguns empresários corruptos, no meio de tantos empresários bons que o Brasil tem e que lhe dá a condição de 10ª economia do mundo. Não sei como é que vai ficar agora, eu vou entrar nesse assunto na sequência. Eu fico enojado como alguns canalhas que a gente elege, como alguns bandidos que a gente solta, como alguns canalhas que enriquecem às custas do dinheiro público, e é por isso que a vaca de ouro está com as tetas secas, porque a dívida pública é imensa, quase que impagável, e não restava ao presidente da República, senão outra alternativa, em passar a mão no dinheiro que tinha no caixa e dar para o povo do auxílio emergencial, porque senão o povo já ia morrer de fome antes daquilo que ia morrer mesmo. Porque segundo dados da Organização Mundial de Saúde, atenção, hein? Você que está sem emprego há muito tempo aí, e você que está mantendo o seu emprego, atenção, é capaz de sobrar para quase todo mundo. A Organização Mundial de Saúde acha que metade dos empregados, dos trabalhadores do mundo vai perder os seus empregos. Metade, exatamente metade da população mundial empregada hoje, por causa da pandemia do coronavírus, que esses caras não souberam gerir nem a doença, que já afetou 38 milhões de pessoas e matou muito mais que 1 milhão, porque os números são subestimados e tem muito mais infectados também. Enquanto aqui o Dória fica brincando de fase verde, dizendo que a política da ciência é o que interessa. Que política de ciência? Esse secretário de saúde aparece chorando na televisão e fim de semana ele anuncia números subnotificados. Isso é um absurdo a Secretaria de Saúde dizer que 25 ou 35 pessoas morreram de um dia para o outro no estado de São Paulo, que é uma mentira. Então, que lágrima de crocodilo é essa desse secretário de saúde que fica chorando ao invés de procurar fazer com que as secretarias no interior e a secretaria aqui do estado divulguem números verdadeiros e não mentirosos e subnotificados. Que raio de secretário é esse que fica chorando e deixa divulgar número de 25 ou 30 mortes de um dia para o outro, que todo mundo sabe que é mentira. Quero ver os números de hoje, né? Porque os de ontem ainda foram reflexo do feriado. Eu digo isso porque se trabalha em cima de uma pandemia, em cima de números. Eles mesmos falam. Em cima de números, em cima de ciência. E a ciência passa pela matemática. Morreram tantos contaminados, então nós estamos nessa fase da pandemia. E o povo tem direito de saber quantas pessoas morreram. Se você divulga um número ridículo como esse que divulgaram na segunda e na terça-feiras, o que o povo faz? Ele vê lá, morreram 25 pessoas, 200 só no Brasil, estava morrendo mais de 1.000 todo dia, então a pandemia acabou. Vou fazer festa, vou fazer baile funk, vou fazer balada de bacana, vou para a praia, vou congestionar as praias, não vou usar máscara. É isso que um governo que informa mal faz com a situação do povo brasileiro. Porque os caras já estão pensando na eleição do prefeito, que é parceiro do governador. Outra coisa que está enchendo bem o saco de todos os paulistanos é esse negócio do prefeito ficar fazendo obra em marginal, em plena luz do dia, em horário de pico, 10, 11, meio-dia, atrapalhando o trânsito da cidade pra caramba. Parece que tem mais gente circulando na cidade agora por causa de obras e porque tem muita gente em casa mesmo com serviço home office ou desempregada. Você não consegue andar em São Paulo porque o prefeito quer mostrar que está fazendo obras. Faz obra de madrugada, pô. Paga adicional noturno para os funcionários da prefeitura e faz obra de madrugada. Vai mexer em Marginal, que é o maior centro de circulação do mundo, talvez, do país com certeza, para atrapalhar o cara que está aí tentando trabalhar, né? A mobilidade urbana que eles tanto falam que vão melhorar, não só não melhoram, como o transporte coletivo continua lotado, cheio de gente.
infectando uns aos outros. E agora infectaram o trânsito também, porque o cara quer mostrar que, olha, eu estou mexendo na marginal, vote em mim, hein? Não adianta nada, porque o cara ficar preso no trânsito vai votar exatamente contra o cara, porque tá pé da vida, porque o trânsito está lá, aquela balbúrdia. Mas esse país aqui não muda nada, viu? A gente confia em algumas pessoas e depois perde a confiança exatamente por causa dessas atitudes. É por isso que eu não vou votar em ninguém. E não adianta pedir meu apoio também, que eu não vou apoiar ninguém. Não é importante seu apoio, não é uma ova, porque depois que eu saí da possibilidade de ser candidato à prefeitura, a história mudou muito. Isso disse até um excelente pesquisador, que é o Murilo. Porque eu tinha um perfil parecido com o do Celso Russomano, não que eu queira ter, mas os caras acham que eu tenho. Eu não tenho nada a ver com o Celso Russomano, não tem nada contra o cara, mas não tem nada a favor dele, não tem nada a ver, não penso como ele, penso completamente diferente do Celso Russomano, não estou nem aí com o Celso Russomano, mas o meu perfil de eleitorado é parecido com o dele, tanto que eu saí da parada das pesquisas aí, ele disparou nas pesquisas, praticamente pegando a maioria dos votos que eu teria, e uma outra parte foi para outra parte do eleitorado. Isso não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é que se metade da população mundial vai perder o seu emprego, você imagina o Brasil, um país emergente que vai sofrer pra caramba, porque nós já entramos na linha da fome. Nós estamos na linha da fome há muito tempo. Não é? Estimava-se que durante a crise que nós vivemos desde 2008, e principalmente no ápice da crise que nós chegamos com má gestão de governo do PT, da Dilma e daí por diante, tá? Até que o Temer melhorou um pouco os números. Se ele não se encrencasse com aquele negócio que ele se meteu e quase que ele foi para a cadeia, quase que ele perdeu o cargo de presidente da República, ele até melhorou os números da Dilma economicamente, ele poderia ser reeleito, mas quase perdeu o emprego de presidente e quase que foi para a cadeia. Chegou aí para a cadeia 1 ou 2 dias. Mas ele seria reeleito com o pé nas costas, porque pior do que a Dilma fez, ninguém faria, né? Não por pedalada fiscal, mas porque foi uma má gestora e o governo de esquerda jogou o nosso país numa situação lamentável. E é por isso que o Bolsonaro foi eleito presidente. Ninguém conhecia o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito presidente por causa da incompetência dos governos do PT. E não adianta dizer que não, porque é verdade. Vê o candidato do PT com quanto está aí nas pesquisas eleitorais. Mas e o Boulos? O Boulos é do PT, é de outro partido. Do PSOL e pelo jeito está crescendo pra caramba nas pesquisas. Se os caras não acordarem e ficarem dormindo de touca, nem pro segundo turno esses dois caras que estão em primeiro vão. Então tem que tomar cuidado aí. E tem o Márcio França, que vem chegando também com um centro-esquerda aí e tal. Sei lá se existe isso, centro-esquerda, mas ele se define mais ou menos como isso. Vamos dizer, uma esquerda moderada. Bem, enfim, se metade do povo no mundo vai perder o seu emprego, você imagina no Brasil os reflexos disso. Porque estimava-se na crise, ápice da crise do ano passado, que foi a maior crise que o Brasil viveu em todos os tempos, estimava-se que havia 16 milhões de miseráveis. Miseráveis é só o cara que não tem o que comer, como o senhor é dono da roupa do corpo, mora na rua e essas cocitas mais, né? Então você imagina hoje o quanto que tem de miseráveis no Brasil. Se nós descobrimos, quando o governo foi pagar o auxílio emergencial, 26 milhões de pessoas que não existiam, que para o governo não existiam, não estavam inseridas no contexto, o número de miseráveis mais ou menos que é isso aí, daí para mais, que é quase a população da Argentina, pra você ter uma ideia. 2 vezes a população da Bélgica, onde tem lá Bruxelas, que é a capital da Comunidade Europeia. E daí por diante, meu amigo, você imagina o sofrimento que nós vamos ter, independente daquilo que o Bolsonaro falou, olha, se a gente não acertar, o Brasil vai ter convulsão social. Podemos acertar o Brasil,
que independente disso é perigoso ter, porque muita gente passando fome. Muita gente passando fome. Muita gente sem ter o que comer. Pô, o cara passa no mercado, parece loja de grife. Parece que o cara, para comprar arroz e feijão, a marca é Louis Vuitton, sei lá, essas marcas aí, Hermenegildo Zenha, né? Que um sapato custa 4 conto, uma camisa custa 3 conto. É a mesma coisa arroz e feijão. E óleo de soja. E quando eu digo que pelo menos os preços da cesta básica, né? Não estou falando regular preço, que eu sou contra tabelamento de preços, deveriam ser regulados pelo estoque regulador, que o governo diz que tem, comprou 400 mil toneladas de arroz, está fazendo o quê com as 400 mil toneladas de arroz? Compra feijão, compra óleo de soja de outros países e mete no mercado aqui. Os produtores dizem que não é melhor exportar porque estão ganhando em dólar, eles que exportem, porque o povo brasileiro não dá para comprar óleo de soja com 51% de aumento, feijão e arroz no preço que está. O governo deveria regular os preços com estoque regulador. Pelo menos o arroz deveria injetar no mercado o arroz que tem. Comprou arroz para quê? Para deixar estocado? Usa o estoque regulador. A situação é mais grave ainda do que em 2008, que nós levamos uma sorte de, pelo menos quando os bancos americanos, principalmente, quebraram e depois quebrou a estrutura bancária, o sistema financeiro do mundo, quando o Lehman Brothers deu aquele calote que os caras vendiam, porque lá também acontece muito isso, corrupção e bandalheira tem em todo lugar, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também acontece isso, em tudo quanto é lugar do mundo acontece isso, até na China. Só que na China, quando eles pegam um cara corrupto, eles dão um tiro na nuca e o cara cai, morre e acabou. Nem pra cadeia vai. Nos Estados Unidos teve um cara que meteu a mão na grana lá, o cara falou assim, vem cá, ó, não tem acordo de leniência? Ele falou, não, aqui tem um acordo da delação premiada, você confessa o seu crime, entrega mais alguém, senão toda a sua família vai ser presa. Tomaram tudo que o cara tinha, lá nos States, tomaram tudo que ele tinha, até o cachorro deles que levaram. Acho que o cachorro não deixaram. Mas tomaram tudo que ele tinha para a família não ser presa, porque a família inteira ia ser presa. E ele tomou prisão perpétua. Essa é a informação que eu tenho. Se não foi perpétua, ele vai sair da cadeia em 400 anos, que é mais ou menos a mesma coisa. Aqui a gente fica brincando de soltar corruptor, corruptor na cadeia, cara que meteu a mão. Corruptor é um empresário que corrompe político, então ele é um interruptor, ele corrompe 1, 2, 3, ou funcionário público, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nem um interruptor. Não tem lá os botãozinhos para você apertar o botão e acender a luz. Eu falei, enquanto não prender o corruptor, que seriam esses empresários, tem o Odebrecht, esses tantos outros aí, o AS, a lista é grande. Se é grande, como é grande. Então, você vê lá, eu falei, enquanto não prenderem, funciona assim, uma caixinha com, um interruptor ali, vários interruptores, corrompendo várias pessoas. Se você pega só o político corrupto, você vai lá dar um cacete no político corrupto, ele tem foro privilegiado, demora para ir para a cadeia. Se for muito grande o crime que ele cometeu, ele vai e fica uns dias na cadeia e sai de lá mais reforçado do que foi reforçado, porque tem muita gente corrupta no sistema político brasileiro, é quase que tudo a mesma coisa. Ainda bem que há políticos honestos, porque senão a gente cairia em regime de exceção. E eu não quero ver regime de exceção no Brasil, eu acredito que nem você queira também. Eu sou contrário a qualquer ditadura ou regime de exceção. Completamente oposto. Sou a favor da democracia, que tem as suas falhas, como dizia Winston Churchill, mas que ainda assim era o único regime que resistia, como capaz de dividir igualdades. A gente aqui no Brasil continua dividindo desigualdades, né, por causa da corrupção, evasão fiscal e uma série de coisas, mas a democracia ainda é o melhor regime que
inventaram na face da Terra. Eu acho, e a maioria acha isso, que o único caminho é a democracia. Moral da história, meu amigo. Nós demos sorte, o Lula deu muita sorte de ter os bancos saneados aqui, porque a gente tinha um escândalo do Banestado lá no Paraná, e aí os bancos foram saneados por uma devassa em contas de banqueiros e daí por diante, e a gente pegou um Estado em dia, quando uma crise mundial veio. Dessa vez, a coisa é bem pior, e não é marolinha, vagalhão mesmo, porque dessa vez o Brasil saiu da sua pior crise, é como se tivesse vindo um tsunami, né, que foi o ano passado, já vinha ruim, mas o ano passado foi terrível, foi o pior ano econômico do Brasil, com milhões de desempregados, milhares de bocas famintas por aí afora, e de repente veio essa onda da pandemia, que o impacto comparado a 2008 é de 44 vezes mais do que provocou a crise de 2008 e 2009, e aquela crise foi grandona. Não afetou tanto o Brasil pelas razões que eu já citei, mas se foi 44 vezes maior do que a crise de 2008 e 2009, você imagina o que vai ser o mundo depois da pandemia. Bom, depois da pandemia pro Dória, porque que colocou São Paulo em estado verde, pro Bolsonaro, que acha que a doença não significa nada. Porque se você lê o noticiário internacional, a maioria dos países europeus que abriu achando que o vírus tinha ido embora e só ia voltar daqui a um ano, está fechando porque o vírus está voltando com uma intensidade intensa. A maioria. França, Espanha, Alemanha já está de olho, Itália, o número de casos é o maior desde o encerramento do que eles consideram primeira onda, e nem sabe se isso é segunda onda ou se é uma gripe mal curada que continuou e acharam que tinha acabado e que abriram as fronteiras porque o sol chegou e acharam que o sol ia matar o bicho. Não mata. Mata o bicho só aqui no Brasil, porque tem eleição, e aí os caras liberam tudo, liberam geral, depois de terem feito carnaval, contaminado todo mundo, terem quebrado a economia do Estado e do país, né? Isso governadores e prefeitos é que ficaram incumbidos de cuidar dos estados da federação, quebraram aqui a economia de São Paulo, deixaram a maioria do povo faminta, sem emprego, né? E doente, porque esse é o estado onde há mais contaminados, a não ser de sábado, domingo e feriado, que o secretário chora até sexta-feira, mas não faz os caras trabalharem sábado, domingo e feriado, né? Esse é o estado, se você não sabe, não sei se a Índia agora superou, mas até outro dia era o estado onde havia mais contaminados e mais pessoas mortas. Que raio de ciência é essa? Que ciência é essa? Só se for a ciência do governador e do prefeito. Eu não sei que ciência é essa. Essa ciência não adiantou. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.